Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática com o 7º ano e o EJA 3. Bem, para iniciar nossa aula, a gente vai fazer a correção da aula anterior. Então, peguem aí o caderno de vocês, atividade, para fazer a correção. Na primeira questão, já foi mais alguma coisa relacionado para vocês entenderem o que é uma grandeza. E citasse algum exemplo do seu cotidiano. Então, aí do cotidiano fica com vocês, né? Resposta pessoal. E em relação à grandeza, o que seria isso aí? É tudo aquilo que pode ser medido, contado, aumentado ou diminuído. O que for isso, vai ser uma grandeza. Temos essas seguintes situações na questão 2. Tempo e distância são grandezas proporcionais, são diretamente ou inversamente. Nesse caso aí é diretamente, o tempo e a distância. A partir que o tempo aumenta, a distância também vai aumentar. Se uma diminuir, a outra também vai diminuir. Então, aí ela é proporcionalmente diretamente. Tempo e velocidade são inversas. Por quê? Qual é a diferença? Veja, se eu acelerar o carro, né? Uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo. Se eu diminuir a velocidade, aumenta o tempo. Então, aí ela é inversamente. Questão 4. Um grupo com 10 pessoas está fazendo uma obra. Se mais 4 pessoas se integrarem ao grupo, todas com a mesma capacidade de trabalho, podemos afirmar que a tendência é o tempo de duração da obra aumentar? Não. O tempo de duração da obra não se altera? Está errado. O tempo de duração da obra diminui? Sim, diminui, né? Porque eu estou aumentando o número de pessoas, então aí a obra vai diminuir. E se a gente perguntasse se isso é uma grandeza diretamente ou inversamente, seria inversamente. Eu aumento o número de pessoas e diminui o tempo. Na quinta, 5 vacas produzem 75 litros de leite por dia. Quantos litros produzem 8 vacas? O que é que eu posso fazer? Esses 75 litros você divide com as 5 vacas, né? E depois você vai multiplicar o valor por 8 vacas, que ao todo dá 120 litros. Alternativa letra C. Na aula de hoje, a gente vai continuar em relação às grandezas. Vamos ver algumas situações de problemas, né? A gente vai ver alguma resolução e elaboração de problemas de proporcionalidade, seja ela diretamente ou inversamente proporcional. Vejam só. Primeiramente, vamos entender o que seria essa proporção que tanta gente fala. Observando aqui, ó, esse exemplo. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver em relação à proporção. Vamos observar o resultado, né? Aí dessa questão aí, ó. Se eu tenho 45 minutos para 1 hora. 1 hora equivale a 60 minutos. Então, é 45 sobre 60. E a fração equivalente a ela é 3/4, que é a mesma coisa. Se eu pegar e dividir 45 sobre 60 e dividir 3/4, vai dar o mesmo resultado. Então, elas são razões iguais. Quando a gente fala sobre isso, a gente diz que uma sentença matemática ela vai expressar uma igualdade entre duas razões, é chamada de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, essa sentença que a gente viu aí, dessas razões, ela é uma proporção. Elas são frações equivalentes. Quando a gente tem uma fração equivalente, que elas são iguais, né? Os valores são iguais, a gente tem uma proporção. E a propriedade fundamental das proporções é o seguinte: A sobre B é igual a C sobre D. Mas a gente não lê dessa forma. A gente diz o seguinte: A está para B, assim como C está para D. Como assim? O A e o D são os extremos, né? B e C são os meios. Então, aí a gente, quando faz o cálculo dessas proporções, a gente multiplica meios pelos extremos. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas a gente usa em relação a isso, a proporção. O produto dos meios
é igual ao produto dos extremos, que aí vai dar o resultado, né? Como assim, professor? Vamos ver aqui a aplicação? Veja, o produto dos meios, 4 e 10. Então, eu vou multiplicar 4 vezes 10, 40. E o produto dos extremos, né? 5, 8. 5 vezes 8, 40. Veja que deu igual essa proporção. 2/3 é igual a 12 sobre 18 avos. Então, você multiplica aí, ó. Multiplica meios pelos extremos. 2 vezes 18, 36. 3 vezes 12, 36. Veja que o resultado deu igual. Então, aí a gente tem uma proporção, tá? Um exemplo. Em uma turma de 7º ano do estado do Paraná. A razão do número de meninos para o número de meninas é 7/6. Quantos são os meninos se nessa classe há 18 meninas? Como é que eu faço aí, professora? Vamos ver como é que a gente resolve essa questão com proporção? É o seguinte, ó. A gente pega a fração do número de meninas, que é 7/6, tá? Igual. Aí a gente quer descobrir o dos meninos, né? A gente já sabe das meninas que é 18. Então, coloca lá na fração 18. Esse 21 a gente ainda não sabe. A gente vai dizer que ele é um x. Como vocês podem ver aí, ó. Se eu multiplicar, vejam que para chegar em 18, esse 6 pode ser multiplicado por 3. Né? 3 vezes 6, 18. Para ser uma fração equivalente. E aí, se eu multiplico 6 por 3, o 7 também será multiplicado. Então, que dá 21. 21 sobre 18 avos. Então, são 21 meninos. Ou, eu posso dizer, né, que é um x. A representação, como vocês podem ver aí, na outra maneira, 7/6 é igual a x sobre 18 avos. Multiplica meios pelos extremos, então eu faço 6x é igual a 7 vezes 18. Então, 6x é igual a 126. Você depois divide 126 por 6, que vai dar ao resultado 21. Então, você pode multiplicar a proporção por meios pelos extremos ou fazer uma fração equivalente. E como é que a gente pode calcular situações, problemas com grandezas diretamente proporcionais? Então, relembrando o que seriam essas grandezas diretamente proporcionais. É quando uma grandeza dobra, triplica ou é reduzida pela metade. O valor da outra também vai dobrar, vai triplicar ou vai ser reduzida pela metade. E assim por diante. Então, as setinhas a gente mostra dessa forma, tá? Grandeza 1, grandeza 2. Aumenta, aumenta, diminui, diminui. Não tem diferença. Aí a gente coloca as setinhas para demonstrar que aquela grandeza, se está aumentando, a outra também vai aumentar. Se está diminuindo, a outra também vai diminuir. Vamos ver aqui essa situação. Júnior resolveu um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Acompanhe. Uma impressora ela imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Veja, o número de páginas, aí a gente divide as grandezas em uma tabela. Número de páginas e os minutos, que é o tempo. Então, em 48 páginas, 3 minutos. E em 5 minutos, quanto é? Se eu não sei, eu digo que é x. Eu vou descobrir, né? Se vai aumentar o número de páginas, também aumenta os minutos. Percebam que, ao dividir 48 por 3, dá 16, né? E aí eu descubro que em 1 minuto é 16. E aí, vou fazer o quê? A multiplicação. 5 vezes 16, que dá 80 páginas. Então, esse x aí vai ser 80 páginas. Ou, a gente pode fazer por regra de 3, que é justamente multiplicação pelos meios e os extremos, né? A gente vai fazer a proporcionalidade entre essas grandezas. Multiplicando os termos na proporção em cruz, faz 3x é igual a 48 vezes 5. Depois que a gente descobre, né? Aí, o x, a gente usa a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Que a gente vai dividir 240 dividido por 3, que vai dar 80. Então, a gente chega também ao mesmo resultado. Como é que eu sei colocar esse x? Onde é que eu vou colocar? Vou colocar em cima, embaixo? Veja, vocês têm que analisar, como no slide anterior, vocês têm que analisar as grandezas. Colocar as grandezas em ordem. De um lado, eu coloco a mesma grandeza, do lado da outra. E aqui eu quero descobrir. Certo?
Vamos ver a outra situação para vocês entenderem melhor? Para percorrer 310 quilômetros, o carro de Afonso gastou 25 litros de gasolina. Nas condições, Afonso quer saber quantos quilômetros seu carro percorrerá com 50 litros. Calcule e justifique. Veja que aí ele quer saber os quilômetros, então aí o X vai ficar em relação à quilometragem, né? A gente tem os litros, que é 25 e 50. Então, como é que a gente pode fazer esse raciocínio? Veja, 50 litros é o dobro de 25. Então, se eu dobrei de 25 para 50, né? Então, vou fazer a mesma coisa com a outra grandeza. 310, o dobro de 310, 620. E aí, a gente chega ao resultado. Só isso, professora. Mas tem outra maneira também de você resolver. Se você não entender dessa forma, você faz a regra de 3, que é a multiplicação pelos meios extremos. Veja, 310 quilômetros, 25 minutos. E aí, eu tenho x quilômetros, que vai dar, no caso, 50 litros. Então, você vai multiplicar 310 quilômetros, multiplicando meios pelos extremos, fica 25x igual 310 vezes 50, que dá 15.500 dividido por 25, que chega também ao resultado 620 litros, né? Eu estou mostrando maneiras de vocês resolverem. A que vocês acharem mais apropriado de encontrar aí o resultado. Grandezas inversamente proporcionais. Que seriam elas? A gente viu a grandeza diretamente, que se aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Essa é a inversa, né? Se uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Então, duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra na razão inversa. Exemplo, se dobrarmos uma grandeza, a outra fica dividida por 2. Se triplicarmos a outra, fica dividida por 3. E assim sucessivamente. Vamos ver aí a situação. O professor de matemática do 7º ano comprou 24 bombons para presentear os alunos que não tiveram falta no mês. Observe, se 4 alunos não tiveram faltas, cada um receberá 6 bombons. Se 8 alunos não tiverem faltas, cada um receberá 3 bombons. Então, vai diminuindo aí a quantidade de bombons. Se a quantidade de alunos dobrar, a quantidade de bombons que cada um recebe cai pela metade. Podemos observar aí na tabela, né? Separamos aí o número de alunos sem falta e número de bombons para cada aluno. Se for 4 alunos, 6 bombons. Se for 8 alunos, 3 bombons. Uma multiplica e a outra divide, tá bom? Uma é inversa da outra. Outra situação, né, é a seguinte. Para encher um reservatório de água, 180 litros, utilizando baldes de 3 litros, Celso utilizará 60 baldes. Caso utilize baldes de 6 litros, ele precisará de quantos baldes para encher o mesmo reservatório? Então, aí a gente dividiu a capacidade de baldes, né? 3 litros e 6 litros, e é o que a gente quer saber. E a quantidade de baldes, que é de 60, tá? Ao todo, é 180 litros. O que é que aconteceu? Do 3 ao 6, dobrou. Se dobrou, o outro resultado cai pela metade. Então, a metade de 60 é 30. Então, como a capacidade do balde dobrou, ele vai utilizar aí a metade da quantidade de balde, que vai ser 30. Outra maneira da gente fazer é pela regra, né? Aí, ó, a setinha, uma aumenta e a outra diminui. Multiplica meios pelos extremos, 3 vezes 60 e x vezes 6, né? Então, aí eu tenho 6x igual a 180. A inversa da multiplicação a gente divide. 180 dividido por 6, 30. E aí a gente chega ao resultado dessa forma. É sempre importante vocês fazerem a tabelinha e separar as grandezas, tá bom? Aí a gente tem a quantidade de baldes e a de
litros, para vocês compreenderem e ver se está aumentando, se está diminuindo. Tem que ler também o enunciado para vocês compreenderem, tá? Outra situação. Se comprar garrafas de água de 350 ml, Renato vai precisar de 20 garrafas para vender. Quantas garrafas ele deve comprar se escolher 500 ml e quiser manter a mesma quantidade de litros? Então, vamos lá, como é que a gente vai resolver isso aí, ó. Se comprar garrafas de água de 350 ml, ele vai precisar de 20 garrafas. E aí, como é que a gente determina? Veja, primeiramente, a gente vai determinar o quê? O total de água. Então, a gente multiplica 350 vezes 20. Dá 7.000 ml. E aí, a gente agora divide pelo total de ml que ele escolheu, que foi 500. Dividindo vai dar 14. Então, ele vai comprar 14 garrafas, tá? Outra maneira, como vocês podem ver, é multiplicando meios pelos extremos. A capacidade aí, ó, da setinha e o número de garrafas. Se uma aumenta, a outra diminui, né? A gente tá um exemplo de grandeza inversamente proporcional. E aí o X fica justamente onde ele quer descobrir, né? Se com 500 ml, quanto vai ser o total de garrafas? Se eu já sei que com 350 são 20. Então, multiplicando meios pelos extremos, a gente tem o seguinte: 500x é igual a 350 vezes 20. 500x é igual a 7.000. E aí você vai dividir 7.000 por 500, que dá 14. Essa é outra forma. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.